Gracias. Lamentablemente mi portuñol solo es suficiente para pedir un bife de chorizo y un vino. Entonces voy a tener que pedirles paciencia y hacer la presentación en português com tradução simultânea. A segunda coisa que eu preciso dizer a vocês é que eu estou longe de ser um especialista em novas tecnologias, apesar da minha disposição de falar dessa relação entre tecnologia e trabalho. Eu sou um jornalista de negócios, eu passei boa parte da minha vida adulta dentro de uma redação de jornal ou de revista, trabalhei em algumas publicações importantes do meu país, do Brasil, primeiro cobrindo assuntos de macroeconomia, depois assuntos de negócios, depois finanças e, finalmente, administração de empresas e gestão de pessoas. Em meados de 2011, eu tirei o que eu achava que seria um ano sabático e me dediquei durante 12 meses a fazer uma pesquisa sobre felicidade no trabalho. Eu sei que felicidade no trabalho é um tema que soa um tanto esotérico, mas eu prometo que não tenho nenhuma abordagem mística para esse tema. Eu, provavelmente, de guru só tenho a careca e mais nada. O que eu procurei fazer foi olhar para os diversos aspectos do mundo do trabalho contemporâneo e tentar entender como as mudanças em curso que a gente tem visto hoje em várias áreas têm impactado a nossa qualidade de vida e a nossa satisfação com o trabalho que a gente faz cotidianamente. Eu publiquei esse meu primeiro livro, Felicidade S.A., em setembro de 2012, e descobri, para minha felicidade, que esse tema interessava muita gente, certamente no Brasil, e acredito que aqui interessaria também. E ele acabou virando um projeto de vida, que se tornou o Projeto Felicidade S.A. Preciso dizer a vocês que faz 3 dias eu enviei a meu editor um segundo livro, com a intenção de publicá-lo agora no mês de março do próximo ano. Conforme eu me aprofundo nessas pesquisas sobre felicidade no trabalho, eu tenho me impressionado com a importância que algumas ferramentas tecnológicas têm obtido na nossa relação com o trabalho. Mas são as ferramentas tecnológicas justamente as mais conhecidas e mais disseminadas no nosso trabalho. Basicamente, um smartphone como esse e um laptop como o que eu usei ontem à tarde para trabalhar um pouco aqui do meu hotel em Buenos Aires. Essas ferramentas estão por trás do que eu considero um dos grandes paradoxos do trabalho contemporâneo, que é a ideia de que, ao mesmo tempo, essas ferramentas nos dão uma liberdade inédita, sem precedentes históricos, para trabalhar onde queremos, quando queremos e como queremos. Se nós podemos ou não exercitar plenamente essa liberdade é uma outra história. Nós acabamos de ouvir uma história de uma companhia que exercita isso. Mas a gente sabe que nem todos são assim. Mas, efetivamente, do ponto de vista técnico, operacional, boa parte de nós, os chamados trabalhadores do conhecimento, podemos trabalhar onde queremos, quando queremos e como queremos. O outro lado dessa história é que nós, trabalhadores do conhecimento, boa parte de nós, pelo menos, nunca nos sentimos tão sobrecarregados pelo trabalho quanto nos sentimos hoje, com as demandas profissionais crescendo e muita gente atribuindo parte do excesso de trabalho justamente às tecnologias. É sobre esse paradoxo que eu queria falar nos próximos minutos, e eu gostaria de começar pelo lado positivo dessa história. Eu queria falar sobre o quanto a mobilidade que essas ferramentas tecnológicas oferecem tem nos permitido criar novas formas de trabalhar cotidianamente. Um primeiro conceito que eu gostaria de apresentar, se eu encontrar o passador dos... Esse aqui? Não. Esse? Ah, ok. O primeiro conceito que eu gostaria de discutir com vocês é esse conceito de Anywhere Office. A ideia de que não importa de onde você trabalha, só importa o que você entrega. E aqui tem uma primeira feliz coincidência, porque nós acabamos de ouvir o Dimitri falando das pessoas trabalhando na praia, e por acaso nós temos aqui uma imagem de uma pessoa trabalhando na praia. Eu não sei exatamente quem é o criador desse conceito de Anywhere Office, não sei se tem uma pessoa em especial que criou, mas quem me contou a primeira vez que havia adotado essa forma de trabalho foi um publicitário brasileiro bastante conhecido, chamado Sérgio Valente. Sérgio Valente era, na época, presidente da maior agência de publicidade do Brasil, e ele havia combinado com as pessoas dessa agência que ele deixaria de cobrar a presença física no escritório e o horário que as pessoas cumprem para fazer o seu trabalho, e passaria apenas a controlar a pontualidade e a qualidade da entrega do trabalho. O
O exemplo prático que o Sérgio me deu para contar como funcionava isso, coincidentemente era o exemplo de 2 publicitários argentinos que trabalhavam na agência dele, a DM9, e que tinham o costume, principalmente nessas tardes quentes como essas que nós temos tendo esses dias, de pegar seus laptops, colocar embaixo do braço, sair da agência, caminhar umas 3 quadras e subir até a piscina de um belíssimo hotel que tem ali próximo, o Hotel Unique, talvez alguns de vocês conheçam. Tem uma belíssima piscina lá e essas pessoas costumavam trabalhar à beira da piscina. Sérgio Valente sabia disso, os chefes desses 2 profissionais sabiam disso e certamente o staff do hotel também já devia ter descoberto o que estava acontecendo. E ninguém estava incomodado com isso, aparentemente. A ideia que valia, pelo menos na agência, era não importa de onde você trabalha, só importa o que você entrega. Um conceito próximo a esse, um conceito irmão desse, é o conceito de head office. Sua cabeça é o seu escritório, onde quer que você esteja. Esse é um conceito que quem me apresentou foi uma empresa especializada em fazer pesquisas de tendência e comportamento do público jovem, uma companhia brasileira chamada Box 1824. Essa empresa tem se dedicado a pesquisar tendências de jovens com bastante sucesso já há alguns anos. E não faria sentido para essa companhia colocar seus profissionais trabalhando juntos durante 8 horas, 10 horas por dia, debaixo de um mesmo teto, num mesmo escritório. Os profissionais deles são jovens que investigam a vida de outros jovens. Portanto, eles trabalham em escolas, em universidades, nos lugares onde os jovens se reúnem para fazer esporte, ou o que nós chamamos das baladas, os lugares onde os jovens vão para tomar uns drinks e dançar. O que eles precisam para fazer o trabalho deles, basicamente, é, de novo, um smartphone como esse e uma cabeça aberta que funcione como uma antena, captando tendências que mais tarde vão ser transformadas em insights para, por exemplo, campanhas de marketing. Quando a gente fala em Anywhere Office ou fala de Head Office, é inevitável que a gente pense em Home Office, numa prática consagrada de se trabalhar pelo menos parte do tempo em casa, ou não necessariamente em casa, mas talvez num café ou num espaço de coworking. Essa é uma das grandes demandas reprimidas do trabalho contemporâneo em boa parte do mundo. Muitos trabalhadores que trabalham o tempo todo dentro do escritório gostariam de passar pelo menos parte do tempo trabalhando fora. Nos Estados Unidos existe um movimento organizado que faz lobby junto às empresas para estimulá-las a adotar esse tipo de prática. Esse movimento chama-se Work from Home Fridays e, como o nome sugere, ele faz um lobby para que as companhias permitam que, pelo menos às sextas-feiras, as pessoas possam trabalhar remotamente, possam trabalhar fora do escritório. Eu gosto muito desse movimento por uma série de razões, entre elas o fato de que eu também faço esse tipo de lobby junto às empresas no Brasil, mas eu gosto dela porque esse movimento reúne estatísticas muito interessantes para a gente entender as relações entre produtividade e o trabalho remoto. Um primeiro dado que me chama a atenção é esse dado de cima de que 78% dos diretores de empresa, dos gestores de empresas que aceitam esse tipo de prática, estão satisfeitos por sentir que, ao permitir esse tipo de jornada flexível, fica mais fácil reter os membros mais importantes das suas equipes. Em geral, membros mais importantes da equipe são as pessoas mais criativas. E, em geral, as pessoas mais criativas são as mais inquietas e as que se ressentem mais, se revoltam mais contra certos rituais tradicionais do mundo do trabalho. Em especial, aquilo que se convencionou chamar de FaceTime, que é aquele período do dia em que nós temos que ficar presos às nossas estações de trabalho, na expectativa de que talvez nosso chefe apareça na sala e queira ver se nós estamos lá supostamente trabalhando. Embora a gente saiba que com frequência as pessoas estão fisicamente no escritório, mas estão nas redes sociais ou fazendo qualquer outra coisa. Porém, os chefes à moda antiga ainda se sentem mais seguros quando veem as pessoas da sua equipe ocupando suas posições de trabalho. O que essa estatística mostra é que os gestores de pessoas que aceitam o home office ou o trabalho remoto têm ficado satisfeitos por ter mais facilidade de reter essas pessoas mais criativas que não gostam, por exemplo, do FaceTime. O segundo dado que eu destaco é um dado que, a meu ver, reforça essa ideia de que existe uma demanda reprimida por trabalhar fora do escritório parte do tempo. Nos Estados Unidos, 36% da força de trabalho hoje trocaria um aumento salarial
pela oportunidade de trabalhar pelo menos um dia fora do escritório. Ou seja, mais de um terço da força de trabalho estaria disposta a abrir mão de uma parcela da sua remuneração em troca de mais autonomia e mais flexibilidade. Vocês sabem tão bem quanto eu que boa parte das empresas não aceitam essa prática porque temem perder produtividade. As empresas têm medo, principalmente os gestores antigos, os chefes da velha guarda, têm medo de que se não puderem ver as pessoas trabalhando, as pessoas não vão se empenhar da mesma maneira, não vão produzir da mesma maneira, e com isso a companhia vai perder produtividade. O que essas pesquisas têm mostrado é que o que costuma acontecer se o esquema for bem acertado é o contrário. Estatísticas têm mostrado aumentos de 10% a 20% na produtividade de equipes que têm liberdade para trabalhar parte do tempo remotamente. Felizmente, eu não preciso trazer exemplos, porque nós acabamos de ver um belo exemplo de uma companhia que pratica isso com bons resultados. Daí, o lobby que eu faço, várias pessoas engajadas nesse tipo de discussão têm feito para que as empresas aceitem esse tipo de experiência. Um outro movimento interessante que nasceu nos Estados Unidos e vem se disseminando pelo mundo é um movimento que ficou conhecido pela sigla ROWE, ou ROWE, Results Only Work Environment, ambiente de trabalho apenas de resultados. Na verdade, é um pouco do que eu já disse aqui. É a ideia de não controlar a presença das pessoas no escritório, nem o horário em que as pessoas estão trabalhando. Quem fez a primeira experiência do chamado ROWE foi uma companhia americana chamada Best Buy, que vocês possivelmente conhecerão pelo menos de nome. No ano de 2005, a cúpula da Best Buy, os gestores da Best Buy, combinaram com suas equipes que deixariam de controlar a presença no escritório e o horário de trabalho. No primeiro momento houve uma certa turbulência, uma certa confusão, como é normal acontecer quando você rompe hábitos antigos, hábitos arraigados. Porém, depois de passados os primeiros meses, os resultados da Best Buy começaram a melhorar, inclusive os resultados financeiros. E essa experiência começou a ser bastante estudada, ela foi reproduzida, por exemplo, em reportagens da imprensa americana, ela foi estudada pela academia americana, e com o passar do tempo, algumas empresas começaram a replicar essa experiência. De início nos Estados Unidos e depois em vários países do mundo. Hoje nós temos empresas trabalhando nesse sistema de ROWE no Reino Unido, na Austrália, nós temos em vários países europeus esse tipo de acordo, e existem tentativas de se trazer esse tipo de prática para a América Latina. Eu não conheço a realidade da Argentina bem o bastante para saber como é a legislação trabalhista de vocês. No Brasil, a legislação trabalhista é muito rígida. Nós temos uma legislação trabalhista que vem dos anos 30 para cá, não foi muito atualizada, e ela torna muito difícil esse tipo de prática, esse tipo de acordo entre empresas e empregados. Eu não conheço a realidade argentina, mas acredito que também não seja fácil se fazer essa transição de um modelo tradicional de trabalho para um modelo como esse. Mas eu não tenho dúvida de que a tendência é essa e de que existe uma demanda grande das pessoas para trabalhar com mais liberdade, com mais flexibilidade dessa maneira. A julgar por movimentos como esse e como outros que eu poderia trazer, a gente deveria imaginar que todo mundo está satisfeito com essa relação entre tecnologia e trabalho, que as pessoas teriam uma visão ainda romântica e positiva da tecnologia aplicada ao mundo do trabalho, como uma força, uma revolução positiva, alguma coisa que nos empodera e que nos permite trabalhar de maneira mais flexível e mais criativa. Porém, quando a gente vai conversar com as pessoas das grandes organizações, quando a gente sai talvez de uma elite mais interessada em tecnologia e nessas novas formas de trabalho, o que a gente encontra são pessoas que têm uma visão, digamos, tragicômica do que seria a relação do trabalho com a tecnologia. São pessoas que talvez voltem a se sentir como peças de uma engrenagem que hoje é movida por tecnologia. O que eu passei algum tempo refletindo é sobre o que separa o grupo das pessoas que veem a tecnologia de uma forma positiva, quase romântica, e o grupo das pessoas que veem a tecnologia dessa maneira tragicômica. E eu estou convencido de que o que faz diferença entre esses dois grupos de pessoa é uma coisa que está muito em falta no nosso mundo do trabalho contemporâneo, que é equilíbrio. Equilíbrio sobre o aspecto da nossa relação entre trabalho e lazer, entre o que se convencionou chamar de vida profissional e vida pessoal.
O último dado que eu tenho de uma pesquisa global sobre esse assunto mostra que hoje, em todo o mundo, somente 29% das profissionais mulheres e somente 27% dos profissionais do sexo masculino se consideram plenamente satisfeitos com o seu equilíbrio entre vida familiar e dedicação profissional. Menos de 1/3 dos profissionais do mundo entendem que estão bem resolvidos desse ponto de vista. O interessante é quando a gente pergunta para essas pessoas por que elas se sentem sobrecarregadas, por que sentem que não sobra mais tempo para elas próprias e para suas famílias. Com uma frequência surpreendente, as pessoas apontam um dedo acusador justamente para a tecnologia, quase como se a tecnologia tivesse se revoltado contra seus criadores e estivessem escravizando os seus criadores. Não é por outro motivo que eu escolhi essa imagem que é tirada do filme 2001, do Stanley Kubrick, onde o HAL, o computador, se revolta contra a tripulação daquela nave. Essa é uma discussão antiga e eu me lembro de um ensaio escrito há mais de 10 anos por um jornalista americano chamado Kevin Kelly, um dos criadores da revista de tecnologia Wired, que em algum momento desse ensaio ele diz: quanto mais poderosa é uma ferramenta, é uma tecnologia, mais poderosamente podemos abusar dessa tecnologia. Eu não tenho dúvida de que é disso que se trata. Uma parcela importante dos trabalhadores contemporâneos está abusando do uso das suas ferramentas tecnológicas. Algumas pessoas fazem isso conscientemente e outras pessoas fazem isso inconscientemente. Mas existe um grande abuso no uso das ferramentas tecnológicas. Não é difícil perceber isso, basta a gente olhar para uma das coisas mais presentes no nosso dia a dia profissional, que é o e-mail, o correio eletrônico. Um usuário padrão de correio eletrônico hoje no mundo gasta 28% da sua semana de trabalho respondendo e-mails. Para quem trabalha, digamos, 50 horas por semana, são 14 horas por semana apenas lendo e respondendo e-mails. Embora a gente esteja adaptado a isso, me parece uma parcela desproporcional do nosso tempo destinada ao correio eletrônico. Eu me interessei em descobrir como é possível gastar tantas horas dos nossos dias respondendo e-mails. E o que se percebe quando se olha para essa questão no detalhe é que, de fato, tem muito tempo perdido envolvido nessa história. O usuário médio de correio eletrônico contemporâneo recebe 147 mensagens novas por dia e apaga 71 delas, 48%. Essas são basicamente as mensagens que nós não precisamos responder e que não vão gerar uma tarefa nova, não vão gerar uma tarefa nova, algo que nós vamos ter que adicionar ao nosso dia, portanto, nós podemos apagar. Para apagar cada uma dessas mensagens, nós gastamos, em média, 3,2 segundos, o que não parece tanto, parece um tempo razoável. Ao longo de um dia, são 4 minutos. 4 minutos por dia apagando e-mails que não geram maiores consequências. Ao longo de uma semana, são 20 minutos gastos dessa maneira, o que ainda parece tolerável. Mas quando a gente expande isso para o universo de um ano, nós temos 16 horas gastas num ano apenas para apagar e-mails que não geram maiores consequências. 16 horas por dia são talvez 2 dias inteiros de trabalho ao longo de um ano dedicados a isso, o que me parece realmente um abuso dessa ferramenta. O meu ponto aqui com esses exemplos é que, se nós quisermos criar uma ponte entre esse presente em que as pessoas se sentem assustadas pela tecnologia, sentem quase como se uma onda de tecnologia as estivesse engolindo, e construir uma ponte disso para um futuro mais parecido com aquele do Anywhere Office, do Head Office e do Home Office, eu acredito que nós vamos ter que enfrentar algumas verdades incômodas ligadas ao mundo do trabalho. A primeira verdade incômoda é que a própria ideia da divisão das nossas vidas entre vida pessoal e vida profissional me parece ter perdido sentido nos nossos tempos. Ela é uma ideia antiquada que não se sustenta mais da maneira como muitos de nós cresceram acreditando que era a vida. Mais uma vez, eu agradeço por ter ouvido a história do Dmitry contando como funcionam as coisas na companhia que ele administra. A ideia de que nós somos profissionais durante o nosso expediente de trabalho e deixamos nossa vida pessoal do lado de fora do escritório não se sustenta mais. Do mesmo modo, a ideia de que nós somos cidadãos, pais de família, durante o nosso período de lazer e não queremos que o trabalho entre nesse espaço, também não se sustenta mais.
Esses compartimentos estanques ruíram, não existem mais. Isso me leva à segunda verdade incômoda que acredito que nós temos que encarar. É a ideia de que os profissionais que têm a faixa etária hoje entre 40 e 50 anos de idade, é exatamente a minha faixa etária, eu tenho 43, são justamente aqueles que mais sofreram com a revolução tecnológica. Eu digo sofreram não necessariamente porque não gostem de tecnologia ou do uso da tecnologia, mas é uma geração que viu essa divisão de vida pessoal e vida profissional ruir por conta das novas ferramentas tecnológicas. Qual é o problema disso? O problema é que, em geral, esses são profissionais dessa faixa etária que ocupam as posições de liderança dentro das companhias. E uma parcela importante dessas pessoas adquiriu o mau hábito de abusar no uso dessas ferramentas tecnológicas na maneira de se relacionar com as suas equipes. Isso tem gerado algo que eu chamo de bullying digital, que é a ideia de punir ou fazer pouco caso de pessoas que não estão disponíveis para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu conto rapidamente a vocês um exemplo de uma história que aconteceu comigo, não é nada sério, eu acho até cômico, mas eu tive, meu último chefe numa redação de revista, era uma pessoa, um tipo meio nervoso e que sofria de insônia crônica. E ele tinha talvez por isso, o mau hábito de mandar correios eletrônicos, e-mails para as pessoas no meio da madrugada. 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Isso tem 2 potenciais problemas. O primeiro é que nossos dispositivos eletrônicos têm alarmes que nos avisam da chegada de novas mensagens, o que pode ser bastante incômodo no meio da madrugada. Mas mesmo se nós formos sábios o bastante para desabilitar os nossos alarmes dos smartphones, ainda assim acontece na manhã seguinte, quando vamos checar os nossos e-mails, muitas vezes antes mesmo de levantar da cama, nós temos aquela sensação desagradável de já começar o dia atrasado, já começar o dia devendo 2 ou 3 tarefas que foram solicitadas durante a noite. O que efetivamente é cômico, mas tem um lado trágico também, porque essa sensação de estar o tempo todo atrasado é uma das explicações de por que nós vivemos sob estresse crônico, por que tantas pessoas sofrem de burnout no mundo do trabalho. Isso me leva à terceira verdade incômoda que eu acredito que temos que enfrentar. É a ideia de que as empresas precisam encontrar maneiras de supervisionar, de monitorar a maneira como seus profissionais, e em especial os seus líderes, utilizam as suas ferramentas tecnológicas. Eu não me refiro aqui à ideia de bloquear acesso às ferramentas, mas sim a criar padrões de conduta, padrões de comportamento para se utilizar as ferramentas tecnológicas. Eu entendo que do mesmo modo que a partir dos anos 80, as companhias do mundo todo começaram uma cruzada contra o assédio sexual no ambiente de trabalho. A partir dos anos 90, começaram uma cruzada contra o assédio moral no ambiente de trabalho. Nos nossos tempos, chegou a hora de começar uma cruzada contra o assédio digital no ambiente de trabalho. Se nós não fizermos isso, se as empresas não assumirem essa responsabilidade e nós profissionais não assumirmos uma responsabilidade pelo uso das nossas ferramentas tecnológicas, nós vamos continuar apontando um dedo para as ferramentas tecnológicas como responsáveis pelo mal-estar que nós sentimos. O que é um total contrassenso, porque conforme alguém já disse mais cedo hoje, as ferramentas são neutras por definição. Eu cito para vocês uma frase de um linguista americano chamado Noam Chomsky, que diz: a tecnologia é essencialmente neutra. Um martelo não quer saber, não se preocupa se você o usa para construir uma casa ou para esmagar o crânio de alguém. Eu sei que é uma imagem um pouco forte demais, talvez um tanto desagradável, mas eu às vezes sinto que as pessoas estão esmagando os crânios umas das outras com os seus smartphones, o que me parece um problema. Aliás, eu li ontem, vindo de avião para cá, que o usuário médio de smartphone checa o seu correio eletrônico no seu celular, em média, a cada 6 minutos e meio, o que me parece, novamente, um abuso. Se nós não tomarmos essas providências, nós não vamos conseguir chegar a uma conclusão sobre se as ferramentas tecnológicas são nossas aliadas ou são nossas inimigas na busca de trabalhar com mais produtividade, mas também com mais felicidade. E eu devo dizer a vocês que não existe um veredito definitivo sobre isso, nem mesmo entre a elite criativa do mundo.
No início desse ano, a revista Fast Company fez nos Estados Unidos uma enquete com 174 das 1000 pessoas mais criativas do mundo dos negócios. É uma lista que a própria Fast Company faz e atualiza anualmente. Uma das perguntas que eles fizeram a essas pessoas foi como o seu smartphone impacta a sua criatividade. Não surpreende que a maior parte das pessoas, 46%, responderam: meu smartphone é essencial na minha criatividade. Porém, uma parcela não pequena dessas pessoas, 20%, responderam: o smartphone dificulta a minha criatividade. O que eu imagino tem a ver com o excesso de interrupções, pessoas checando seus smartphones a cada 6 minutos e meio, possivelmente têm dificuldade para ser criativas quando estão fazendo seus trabalhos. Para mim, essa é a ideia que eu queria deixar para vocês discutirem, essa ideia de que precisamos tomar as rédeas e encontrar maneiras de se controlar o uso das ferramentas eletrônicas. Do contrário, vai continuar existindo esse racha entre as pessoas que têm uma visão romântica e positiva da tecnologia associada ao mundo do trabalho e pessoas que têm uma visão assustadora, talvez tragicômica, da tecnologia aplicada ao mundo do trabalho. Para finalizar, eu gostaria de deixar 3 perguntas finais que talvez sirvam de reflexão individual e, eventualmente, podem ser usadas no debate que vai haver no final das exposições. São essas perguntas. A primeira: por que somos levados a utilizar nossas ferramentas tecnológicas de maneira tão compulsiva? Será que existem componentes de carência afetiva, de problemas emocionais relacionados com isso? A gente sabe que as ferramentas tecnológicas têm um poder de adição, de criar vício, que em alguns casos é o similar de algumas drogas bem pesadas. Minha segunda pergunta é: o que significa usar o correio eletrônico e as redes sociais de maneira consciente? Isso me lembra de novo a história do meu antigo chefe que mandava as mensagens eletrônicas durante a madrugada. Isso definitivamente não é uma maneira consciente de usar uma ferramenta tecnológica que serve para nos ajudar. E, por fim, a última pergunta é: que comportamentos são produtivos e que comportamentos são negativos, são destrutivos na nossa relação entre trabalho e tecnologia? Espero ter sido útil a vocês. Muitíssimas graças por sua atenção. Graças.